chefe escondeu uma câmera na fábrica porque falaram que esse funcionário não fazia nada o dia inteiro além de tomar café. No começo ele achou que tava certo e já tava pronto pra demitir o cara por não fazer nada no trabalho. Até ele assistir o vídeo e descobrir que na verdade esse funcionário era um gênio. Um bêbado tava andando na rua quando viu pessoas procurando por alguém que tinha sumido. Ele resolveu ajudar e se juntou pra procurar a pessoa. O grupo passou horas andando, mas mesmo assim não conseguiam achar o homem. Até que alguém teve uma ideia. Chamaram o nome dele. E quando o policial gritou, Bayhan, cadê você? O cara respondeu, ué, esse aí sou eu. O calango estava procurando por ele mesmo. Jeitos bizarros que outros países falam oi. Se um estranho cuspir na sua mão na Tanzânia, agradeça. Porque o povo Maasai se cumprimenta dando as mãos e cuspindo pra abençoar o coleguinha. Já no Tibete, eles mostram a língua pra provar que não são demônios de língua preta. No Japão, eles abaixam em reverência pra cumprimentar. E o mais baixo que você for, mais respeito você tem por aquela pessoa. Já os Maori encostam o nariz um no outro pra compartilhar o hálito da vida. Enquanto em Tuvalu, eles chegam bem perto da pessoa e cheiram a bochecha dela. E os gringos acham bem estranho a gente dar 1, 2 ou 3 beijinhos. Essa é uma parede cheia de chiclete. Todo mundo que vai lá cola o seu chiclete mascado e ela virou uma atração turística, com gente viajando do mundo inteiro só pra colar o seu chicletinho. Até o dia que a cidade resolveu limpar ela. Isso foi muito difícil. Demorou 130 horas e custou mais de 20 mil reais. Aí, uma semana depois, todo mundo já tinha colado o chiclete de volta. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Youtubers que quebraram recordes mundiais. O MrBeast já quebrou mais de 50 recordes, incluindo o maior número de pessoas caindo numa armadilha e maior prêmio em dinheiro. Um streamer chamado Nord quebrou o recorde de mais horas sem dormir e ficou mais de 264 horas acordado ao vivo. E só não ficou mais porque a polícia chegou na casa dele e fez ele dormir. Jake Bateman quebrou o recorde de mais ossos estalados de uma vez e conseguiu mais de 68 vezes e gravou tudo pro seu canal. Que agonia! O Speed quase fez a maior quantidade de mortais pra trás em 24 horas. E foram 664. Por fim, se você se inscrever, a gente traz o recorde de canal com mais inscritos pro Brasil. Como eles filmam um afogamento num filme? Pra não usar efeitos especiais, eles trancam o ator e o câmera num estúdio e começam a encher ele de água. E precisam gravar a cena perfeitamente, pra não ter que repetir tudo muitas vezes. Mas como demora, eles precisam parar de vez em quando pra respirar oxigênio. Como fica o pé das bailarinas dentro da sapatilha? Muita gente acha que elas ficam com os dedos curvados e se sustentam por eles. Mas na verdade não. Dentro da sapatilha, elas realmente ficam na pontinha do polegar. Pessoas que comem coisas bizarras. Michel Lotito comia mais de 1 quilo de metal por dia. Ele percebeu que conseguia comer qualquer coisa quando um copo quebrou na sua mão e ele conseguiu comer os cacos. Na vida dele, ele comeu 18 bicicletas, 15 carrinhos de mercado, 7 TVs, 2 camas, um caixão, skis, muitos metros de corrente, lâminas, pratos e um avião inteiro. O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. A borracha não apaga as marcas de lápis e sim rouba elas. Um risco de lápis é só um monte de grafite empilhado no papel. Quando você passa a borracha, ela esquenta e fica pegajosa. E os pedacinhos de grafite grudam nela, que se desfaz e tira eles do seu papel. Cachorros tentando carregar gravetos um pouco grandes demais. Esse pegou um galho enquanto caminhava e não largou ele nem pra fazer xixi. Já ela queria muito roubar o braço do boneco de neve e infelizmente não conseguiu. Esses três trabalhando juntas pra tirar o graveto de um lago e ele conseguiu transformar uma árvore inteira
em um graveto. Meu Deus do céu. E esse conseguiu brincar de pegar graveto com um tronco gigante de árvore. Esse cara gravou uma palavra por dia por 5 anos pra formar uma história. Nesses 5 anos, ele cortou o cabelo 9 vezes e mudou várias vezes de casa. E praticamente não esqueceu de gravar. Teve um dia, inclusive, que ele falou 2 palavras. Uma no dia 31 de dezembro, aí ele esperou pra dar meia-noite e disse outra no dia 1º. Só 1% das pessoas passa nesse teste de visão. Presta atenção no vídeo e tenta descobrir quem acertou a bola na mão. Pode parecer fácil, mas a maioria das pessoas não consegue acompanhar cada bola e acaba se perdendo no meio do caminho. Essas pessoas estão andando, mas se você mexer o celular, vai enxergar elas completamente paradas. Se você mascar chiclete enquanto estuda e mascar o mesmo sabor fazendo a prova, o seu cérebro vai associar o sabor com a informação que você estudou. Sentir o gosto vai fazer o seu cérebro pensar nas memórias e você lembra mais da matéria. Cidades com os nomes mais bizarros. Nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Sanduíche e a polícia deles é literalmente a polícia do sanduíche. No sul de Minas Gerais tem uma cidade chamada Pintópolis. Eu só queria saber, quem nasce em Pintópolis é o quê? Na Áustria tem uma cidade chamada Fucking, mas as pessoas começaram a roubar tanto as placas de lá que eles precisaram mudar de nome. Essa aqui é Batman, na Turquia. Inferno, na Noruega. Gay, na Rússia. E por fim, na Dinamarca tem uma cidade chamada Middelfart, que em inglês significa peido do meio. Qual é o lanche escolar em outros países? No Japão, as crianças levam marmitas super organizadas, com arroz, frango, legumes e muitas vezes uma decoração super fofa. Na Itália, eles comem massa. Sim, macarrão, lasanha. Na França, parece até restaurante. Salada como entrada, carne e legumes como prato principal e tem até queijo e sobremesa. Na Espanha, tem até camarão no almoço da escola. E no Brasil, depende. Bichos imitando outros bichos. Esse gato cresceu com cachorros e age igualzinho um. Perguntaram o que a vaca faz e ele respondeu: esse gato late. Já essas garças aprenderam a miar pra ganhar comida de gato de graça dessa máquina. Ele quer muito ser uma ave. E esse cachorro imitando o outro cachorro que não tem uma pata só pra ganhar atenção. Gente, me responde, pra qual produto é esse comercial? Não importa o que você respondeu, você tá errado. No começo, dá pra achar que é das raquetes elétricas, né? Elas aparecem muito, vão resolver o problema, mas não. Porque na hora que ela mata a mosca, o prédio explode. Ela sai voando e fica presa numa árvore. E aí a gente vê a axila dela clara porque ela usou esse creme. Porque os gatos têm medo de pepino. Os gatos são feitos pra identificar o perigo e fugir o quanto antes. E quando o pepino aparece do nada, a primeira coisa que ele pensa é que é uma cobra. E ele sai correndo com medo de morrer. Essa gaveta deveria existir em todos os lugares, porque tem o design mais inteligente do mundo. Ela ganha muito espaço, porque você consegue aproveitar o vão entre as duas gavetas, e na hora que você fecha uma, as duas fecham juntas. Quando eles passam um objeto na parede, ele fica grudado. E funciona até com coisas grandes, tipo uma vassoura ou uma carteira. Quando você faz isso com um objeto, a fricção aquece levemente a parede, o que faz ela ficar molinha e grudenta, que junto com a pressão que você faz alguns objetos ficarem grudados. Você tem uma pinta assim ou assim? Pois saiba que isso não é uma pinta, e sim grafite. Você provavelmente tem essa marca porque foi cutucado por um lápis com a ponta afiada demais. E isso é grafite, que ficou preso numa parte da sua pele. Ou seja, é uma tatuagem de lápis. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2006, motoristas pararam para as pessoas atravessarem a rua. Só que o tempo passou e elas não paravam de atravessar. 10 minutos passaram e parecia que só brotava mais gente. Na real, eles estavam atravessando entre 2 prédios que eram conectados por um túnel subterrâneo. E as mesmas 90 pessoas atravessaram por mais de 20 minutos. Essa mosca vale 2 milhões de dólares. Porque esse jogador de golfe ia perder o torneio, já que a bola ficou parada do lado do buraco. Até que essa mosca pousou e salvou a vida dele. Esse cavalo tá andando pra frente ou pra trás? Se você vê ele pra frente, provavelmente é uma pessoa otimista e alegre. E se você vê assim, curte o vídeo. Mas se você enxerga ele indo embora, tem uma mente mais realista e calculista. E se você vê assim, se inscreve. Criminosos mais desprovidos de inteligência. 3 gênios resolveram roubar uma loja. Um quebrou a porta e o outro precisava jogar um tijolo pra quebrar o vidro. Só que sem querer, ele tacou o tijolo na cabeça do comparsa, que desmaiou logo quando um guarda chegou. Só que eles conseguiram fugir e no dia seguinte resolveram tentar de novo. Só que o tijolo de novo foi pra cabeça de um dos abestalhados. E eles... Porque os elevadores da França são tão pequenos. Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez. E mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores
elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Os McDonald's da China têm bicicletas e o motivo não é ser saudável. Todo mundo acha que elas estão ali pra queimar calorias enquanto você come e diminuir os danos de estar comendo fast food. E apesar disso ser um dos motivos, essas bicicletas na verdade geram energia pra você carregar o celular. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Coincidências de 1 em 1 milhão. O cara levantou sem ver que tinha uma ponte e abaixou na hora perfeita. Ela tava cortando um gelo e um cubo caiu perfeitamente no copo dela. Ele jogou um lápis pra cima e ele caiu perfeitamente em pé. Parecia que ele tinha errado a cesta. Mas atrás tinha outra que ele acertou perfeitamente. A galinha botou o ovo e caiu suspeitosamente bem na panela do cara. Esse outdoor tinha um avião e quando ele acabou, atrás tinha um avião de verdade. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper. Mas isso, na verdade, é o nome de uma marca. O nome certo é Fishclair. Isopor também não é o nome oficial disso aqui. E sim, poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper. Mas isso, na verdade, é o nome de uma marca. O nome certo é Fishclair. Isopor também não é o nome oficial disso aqui. E sim, poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra
fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão.